Fala pessoal, que o presidente da República promulgou no Diário Oficial a Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Com isso, o Brasil hoje passa a ter uma lei única, transversal, multissetorial, para proteger e tratar os dados pessoais dos diferentes cidadãos e residentes no Brasil de uma maneira transversal que pega não só o setor público, como também o setor privado. Isso é muito importante. A gente, ao todo, sem uma lei geral, tinham cerca de 40 normas federais que podiam regulamentar, de uma certa maneira ou de outra, o mesmo tema. Com uma lei única, você passa a ter, sobretudo, segurança jurídica. Segurança jurídica para o cidadão, né, que quer ter a sua privacidade, os seus direitos fundamentais, a liberdade de expressão, né, de não ser discriminado, respeitados. E você tem também a segurança jurídica para empresas e governos que precisam e querem inovar usando dados. Isso é muito importante. E outro ponto importante é que o Brasil, larga na frente na competitividade internacional. Muito embora mais de 100 países tenham leis gerais de proteção de dados pessoais, o Brasil conseguiu ver aprender com a principal referência que hoje é a Lei Geral da União Europeia e conseguiu inovar em alguns aspectos. Por exemplo, enquanto a lei europeia possibilita 7 bases legais para você coletar e tratar um dado, aqui na lei brasileira a gente hoje pode até ter 10 bases legais. Entre elas, por exemplo, atividades de pesquisa, atividades jornalísticas, atividades de proteção ao crédito, né? Além dos tradicionais, a coleta do consentimento do cidadão, o legítimo interesse das empresas. Né? Então a gente também tem inovado nessa questão da coleta das bases legais, né? Do consentimento do cidadão. Isso permite maior possibilidade e margem de manobra para que você tenha inovação respeitando direitos fundamentais. Outro ponto muito importante que a legislação brasileira larga na frente, né, na competitividade internacional, diz respeito à transferência internacional de dados. A gente sabe hoje que a inovação ela é global. Hoje, um país praticamente não inova sozinho. Ele trabalha, uma empresa de um país, um governo, ele sempre trabalha em parceria com outras empresas e outros governos de outros países. Então é imprescindível que os dados eles circulem, né, globalmente entre essas empresas e entre esses governos. E a lei geral brasileira, apesar dela ter se inspirado na lei da União Europeia, que diz que o dado do europeu pode sair, sobretudo para países que tenham o mesmo grau considerado pelo aquele bloco europeu como sendo apto a receber esses dados, a lei brasileira ela inova e ela possibilita que empresas possam transferir dados para outros países desde que elas comprovem a segurança desses dados por meio de selos e certificados internacionais. Isso é muito importante. O Brasil passa a dialogar e ter a possibilidade de exportar serviços de tecnologia não só para países que se inspiram no modelo europeu, como a gente também pode trabalhar e ter um diálogo com outros países de outros modelos regulatórios. Eu cito aqui o exemplo dos países da cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, que são países que estão crescendo num ritmo vertiginoso, as suas economias estão avançando de maneira muito rápida. Então é importante que o Brasil dialogue com esses outros modelos. Outro ponto que eu acho importantíssimo para a competitividade brasileira diz respeito às penalidades. A gente já sabia que a legislação brasileira tem multas que são mais compreensivas com relação às multas da Lei Geral da União Europeia, que lá podem chegar até 4% do faturamento global de uma empresa, de um grupo econômico de uma empresa, com o teto de no máximo 20 milhões de euros. Aqui no Brasil, esse limite ficou até 2% do faturamento global da empresa, limitado a um teto de 50 milhões de reais. Isso é muito importante para as empresas, né, saberem que lá na frente vão ter, né, uma penalidade que não vai, eventualmente, uma multa acabar com os seus negócios. Ainda com relação às penalidades, na reta final, o presidente Temer vetou a possibilidade que a futura Agência de Proteção de Dados brasileiras venha a impor suspensões parciais ou totais da atividade de empresas que tratam dados. Isso também é um diferencial competitivo com relação à legislação da União Europeia, que essa prática já é comum. Por fim, resta dizer que também foi vetado, isso já era esperado,
a questão da criação de uma autoridade de proteção de dados no Brasil. O tema foi muito debatido entre pessoas especializadas em questões constitucionais e o debate dizia se o Congresso tinha ou não autonomia para criar uma agência regulatória, para criar cargos. E, por fim, o presidente da República decidiu que essa prerrogativa era exclusiva do Poder Executivo e que, em breve, ele resolveria isso, seja por um projeto de lei ou uma medida provisória. É importante dizer que a gente vai seguir atentos a essa questão, porque uma lei geral de proteção de dados, ela é muito importante que venha acompanhada de uma autoridade específica para tratar do tema. Então a gente acredita e espera trabalhar para que esse tema seja resolvido em breve. É isso aí, pessoal, fica a dica aí para a gente seguir esse tema, para se aprofundar um pouco mais no que é essa legislação, como ela vai afetar os diferentes setores. Não é algo exclusivo dos setores de tecnologia. Se você tem um negócio em outra área, no varejo, enfim, vale ficar atento, porque muito provavelmente, se você trata dados pessoais, em algum momento tem alguma relação com as pessoas, vale você estar atento e seguir essa legislação. Falou, pessoal!